da profissão coach e tudo mais. Eu queria que você explicasse para todos que estão nos assistindo e irão nos assistir o que é um coach life, o que é um coach business, o que o coach pode fazer pelas pessoas para tentar quebrar um pouco essa resistência acerca do coach. Fique à vontade. Então, Luciano, deixa eu mandar aqui um abraço Claro. para o Jaime, para o Netão, Naira, Simone, Leia, Carlos Alexandre. A Leia é minha irmã. Ah, Leia é sua irmã? Mudasse foi. Ah, legal. Leia, um abraço para você, viu? Então, a gente tava falando do... Acerca do coach. Sim, coaching. Então, amigo, vê só. Coaching é uma metodologia, tá? Que ela é mundialmente aplicada. É aplicada em grandes corporações. Ela faz parte de grade curricular de grandes faculdades, universidades do mundo, como Stanford, Oxford, Harvard. Então, várias universidades do mundo utilizam a metodologia do coaching, né? E é engraçado que talvez o Brasil, eu tenho essa dúvida, mas talvez o Brasil seja o único país do mundo que ainda tem preconceito em relação ao coaching. Nossa. Porque lá fora é o contrário. As pessoas, elas respeitam. Agora mesmo, eu tive uma aluna lá em Recife, que foi a Diana, ela mora na Austrália, né? E a família é de Recife, ela ficou 6 meses aqui em Recife. E aí fez a formação em coaching. E aí eu digo que ela é a primeira coaching integral sistêmica da Oceania. É né? mesmo? E ela estava me contando que lá na Austrália, onde ela mora, coaching é respeitadíssimo, entende? E, gente, o que é que o coaching é? Como eu falei, é uma metodologia que ela visa trazer alta performance para o cliente. Então, alta performance o que é? Se eu fosse definir numa fórmula, alta performance é potencial menos impedimentos. Então, todos nós temos potenciais. Então, a gente, através de um processo de coaching, busca o quê? Aumentar o nosso potencial, aquilo que você tem de bom, e eliminar os impedimentos ou diminuir os impedimentos. Então, se eu aumento esse potencial e diminuo os impedimentos, e a fórmula é potencial menos impedimentos, eu aumento a alta performance. E a alta performance o quê? Profissional, financeira, conjugal, qualquer área da vida. De saúde física, enfim. E aí a gente visa identificar o estado atual, estabelecer um estado desejado. Olha, estou aqui, mas eu quero estar aqui. A gente traça um plano de ação, não é? O cliente, a gente vai ajudar ele a criar um plano de ação, tá? Utilizando os recursos que ele tem, eliminando os impedimentos. E tudo isso o quê? De forma a integrar razão e emoção. Porque o nosso coaching, um coaching integral sistêmico, né, que foi desenvolvido pelo Paulo Vieira, ele integra razão e emoção. Porque o racional, ele diz o que fazer, como fazer, quando fazer, mas o fazer, ele é emocional. Tá. Porque muitas vezes acontece o seguinte, tem pessoas aí do outro lado que sabem o que fazer, sabem como fazer, sabem até quando fazer, mas não fazem, não conseguem fazer. A procrastinação mora lá, né? Por exemplo, na época que eu estava gordo, se alguém me perguntasse, Marco, você sabe o que é necessário para ser magro? Eu diria o quê? Sei. Eu tenho que comer isso, deixar de comer aquilo, fazer exercício tantas horas por dia, tantos dias por semana, tomar tantos litros de água, dormir tantas horas por noite. E a pessoa me perguntaria, então por que você não faz? Eu diria o quê? Eu não consigo. Ou consigo por um tempo, depois abandono. Então, se eu perguntar aqui às pessoas que estão aqui nos acompanhando, provavelmente, se tem alguém que está, por exemplo, lutando contra o peso aí, provavelmente as pessoas vão dizer assim, cara, eu também sei, mas também não consigo. Porque o saber o que fazer ou como fazer é cognitivo, mas o fazer é emocional. Entendi. E tem algo lá no emocional que a maior parte é subconsciente, que nós chamamos de crenças limitantes, que estão limitando o agir, que estão impedindo a pessoa de agir na direção daquilo que ela quer conquistar, realizar. E por isso que a gente chama de coaching integral, porque ele integra razão e emoção. E por que sistema? Porque a gente trabalha todas as áreas da vida. Nós entendemos que nós temos 11 áreas na vida, né? Que na nossa vida, que é o pilar espiritual, pilar parentes, o pilar conjugal, pilar filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Então, são 11 áreas. Se tem áreas que estão bem e áreas que estão mal, tem algum momento que essas áreas que estão mal, elas tendem a puxar as áreas que estão bem para baixo. Lembra da minha história que eu falei no início? Sim. Então, tinha 2 pilares que estavam muito bem, que era o espiritual, que era o profissional, o financeiro, o espiritual razoável, mas o resto
estava muito mal. Certo. E aí, pela teoria de sistemas, diz que todo sistema ele busca um equilíbrio. E aí, se eu tinha 2 áreas que estavam boas e 9 áreas que estavam mal, essas 9 são muito mais fortes do que 2, né? Sim. Então, imagina se eu dou a mão a você e puxo você aqui, a gente fica equilibrado. Se eu botar 2 mãos minhas e puxar, eu tenho 2 forças contra uma. Sim. Então, eu tenho uma tendência maior de puxar você para cá. É a mesma coisa. Eu tenho 9 forças puxando para dentro e 2 puxando para fora. Então, o meu mais, né, que é meu mapa de autoavaliação sistêmica, ele foi encolhendo. Certo. Tá? Então, o coaching é isso, gente. O coaching integral sistêmico, ele transforma vidas e negócios. Essa metodologia ela é revolucionária. Não é? E eu amo trabalhar com isso, eu amo trabalhar como coach. Né? Uhum. Eu me lembro que quando como eu falei para vocês, eu trabalhei 20 anos como executivo de empresas. Né? Então, eu lidava muito com, por exemplo, diretores de bancos, gerentes de banco, donos de empresas. E aí eu me lembro que, acredito que 4 meses, 5 meses depois que eu saí do método CIS, eu já estava pesando 15 quilos a menos. E aí 5 meses depois. 4 meses depois, por aí. 15 aí, quilos a menos. 15 quilos a menos. Aí eu estava andando no shopping e aí me dei de cara com um colega desse, que na época ele era diretor financeiro de um banco, né? Uhum. E aí a gente fez amizade. Ele não tinha mais me visto desde que eu tinha saído da empresa que eu trabalhava. Uhum. E aí, quando ele me viu, ele não falou nem boa tarde, nem boa noite, nem nada. Ele falou um palavrão, porque eu estava muito magro. Uhum. E aí ele... Cara, tu tá doente? Eu disse, não, eu estava doente, agora eu tô sadio. Isso aqui é a versão saudável. Exato. Aí ele... Caramba, o que é que você fez? Eu disse, cara, eu fiz o método CIS, o que é isso? Aí eu falei, né? Uhum. Cara, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Tal. Ele, pô, que legal, Marcos. Que coisa boa. E aí, tá trabalhando aonde e tal? Eu disse, cara, hoje eu sou coach. Ele, tu é o quê? Eu disse, sou coach. Ele, que desperdício. Fogo. Sério. E aí, essa mesma pessoa que Na falou... cara, assim. Na cara de madeira. E aí, tipo, acho que uns 4, 5 meses depois, essa mesma pessoa me procurou para conversar comigo sobre a vida dele. Entende? Então, assim, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou coach. Quando alguém, por exemplo, eu estava um dia desse numa empresa que ela perguntou meus dados, tal, eu digo, profissão, eu sou coach. Antigamente eu dizia, eu sou contador, né? Uhum. Mas eu não estou contador. Eu estou coach. Então, me perguntam, qual a ocupação? Eu disse, coach. A pessoa olha para mim, coach? Eu disse, coach. Algum problema? Não, não.